Bom, vamos então para a nossa primeira questãozinha que diz: o imponente rio, com cerca de mais de 6.000 quilômetros de extensão, tem variações na sua largura que vão de 13 quilômetros até 50 quilômetros, quando ocorre grandes cheias. Relativa também é a sua profundidade. Em Óbidos, devido ao estreitamento do rio, é grande sua profundidade. Já nas áreas mais largas, o rio não tem mais de 40 metros de profundidade. Aí o comando da questão: uma lancha parte de uma margem em direção a outra, com velocidade constante de 20 quilômetros por hora e perpendicularmente ao curso do rio. Considere uma correnteza constante de 10 quilômetros por hora durante todo o trajeto. O desvio lateral do barco, ao chegar à outra margem, considerando o trecho de menor e de maior largura informados, será de, respectivamente... Bom, então aqui a gente tem dois casos, onde a largura do rio ela é menor e aqui a largura do rio ela é maior. Ele quer saber o desvio lateral. Bom, nesses dois casos, a gente sabe que a velocidade do barco é de 20 quilômetros por hora, que eu chamei de VB, e a velocidade da correnteza é de 10 quilômetros por hora, nesses dois casos, ok? Cara, independentemente da largura do rio, eu vou considerar a largura do rio como sendo um W, ok? Então, vou colocar aqui. Largura do rio, eu vou considerar sendo um L, né? Eu falei W, né? Na verdade é para ser um L. Tá, beleza. Vamos descobrir qual é o tempo que o barco leva para atravessar esse rio de largura L. Quem é esse L? Devido à largura de um rio genérico. Não é nesse caso, nem é nesse caso. É um caso genérico. Ok? Usando apenas as informações da velocidade. Vai ficar mais claro. Então, o tempo de travessia para um barco atravessar um rio qualquer de largura L vai ser... A gente sabe que velocidade é igual a distância dividido pelo tempo. Então, o tempo vai ser a distância dividido pela velocidade do barco, aqui nesse caso. Ok? Ou seja, o tempo para um barco atravessar um rio de uma largura L, que a gente viu aqui, né? A distância aqui é o L. Vai ser a largura do rio dividido por 20, que é a velocidade do barco. Deixa essa informação salva aqui. Ok? Cara, para a gente descobrir o desvio lateral, porque o que acontece? O barco, ele vai sair desse ponto, ok? Só que, por conta da velocidade da correnteza, o barco ele vai sair aqui na perpendicular, ele vai reto. A correnteza está do lado. Esse barco, ele não vai alcançar a outra extremidade do rio exatamente nesse ponto, não. Ele vai alcançar numa extremidade mais à direita, por conta da velocidade da correnteza. Ok? Aí ele quer saber exatamente essa distância aqui lateral, esse desvio, né, lateral, para quando o rio tem uma largura menor e para quando o rio tem essa largura aqui maior. É como se ele partisse daqui e chegasse aqui, ok? Se a velocidade da correnteza estivesse para cá, da direita para a esquerda, aí ele ia parar em algum ponto aqui. Bom, calculamos aqui o tempo que um barco leva para atravessar um rio de largura L. Agora, qual vai ser o desvio lateral aqui do rio? Esse desvio lateral ele só depende da velocidade da correnteza a princípio. Então, a formulazinha aqui vai ser a distância lateral. Distância é velocidade vezes o tempo. Só que a velocidade da correnteza vezes o tempo. Okay? A velocidade da correnteza está no sentido horizontal e aqui está na vertical. Então, a gente considera a velocidade da correnteza no sentido aqui horizontal para saber essa distância. Ok? Só que o tempo, quem é esse tempo aqui? É o mesmo tempo que a gente achou aqui do lado. Então a gente pode substituir, primeiramente, o VC que a gente tem que é 10, e o tempo por L sobre 20. Então vai ficar assim, D é igual a VC, que é 10, vezes o L sobre 20. 10 por 20 é a metade. Então, vou colocar aqui do lado.
A distância lateral vai ser L dividido por 2. O que isso aqui está nos dizendo? Bom, o desvio lateral para um barco que sai de uma extremidade de um rio e vai para outra, nessa situação onde a gente tem a velocidade da correnteza e a velocidade do barco, a gente está achando que o desvio lateral é sempre a largura do rio dividido por 2. É sempre a metade do rio. Na questão, o enunciado, ele quer saber, então, quando a largura do rio tem o menor comprimento, ou seja, 13 quilômetros, né? Então vai ser metade de 13 é 7,5. Então o desvio lateral na menor largura do rio é 13 dividido por 2, que dá 7,5. E quando ele tem uma largura maior, que ele fala 50, né? Vai ser 50 dividido por 2, que é igual a 25 quilômetros e quilômetros. Alternativa letra D. Bom, a segunda questão diz: os veículos de passeio comercializados no Brasil estão disponíveis em uma grande variedade de configurações de rodas, para as quais devemos escolher o pneu correto. Considere dois veículos A e B. O veículo A: roda aro 13 polegadas de diâmetro com pneu de perfil 3 polegadas, ou seja, o total 6 polegadas. Veículo B: roda aro 15 polegadas de diâmetro com com pneu de perfil 5 polegadas, total 10 polegadas. Em uma situação de teste, a velocidade de A é 30% superior à velocidade de B. Assim, pode-se concluir que, com relação às rotações das rodas, a relação correta será de... Então aqui ele quer a relação das frequências do veículo A e do veículo B. Bom, eu trouxe aqui então um desenho esquemático para a gente explicar um pouco mais didaticamente a questão. Ele fala que, bom, a princípio, o aro tem 13 polegadas de diâmetro. O que é o aro? O que é o pneu? O aro é essa parte metálica aqui do pneu. Essa partezinha aqui, ele está falando que o diâmetro dela é de 13 polegadas. E a roda, ela tem 3 polegadas. Ou seja, 3 polegadas dessa parte aqui de cima, mais 3 polegadas dessa parte aqui de baixo, contabilizando 6 polegadas, que é o que ele fala, né? O aro tem 13 polegadas de diâmetro, que é a parte metálica, e o pneu 3 polegadas, contabilizando 6, que é a parte de cima mais a parte de baixo, para esse veículo A. Então, o total de polegadas é igual a 19 polegadas, contabilizando aro mais pneu. E no segundo veículo, ele tem um aro de 15 polegadas de diâmetro, a parte metálica, mais 10. Ou seja, 10 mais 15, 25 polegadas no total de diâmetro de roda. Então aqui exemplifiquei escrevendo no papel. Ok? Beleza, ele quer saber a relação entre as frequências desse veículo A e desse veículo B. Frequência, vamos por partes. Opa, caiu aqui. A velocidade a gente sabe que é distância sobre o tempo. Como se refere a uma roda, a roda, né, ela é um círculo. Qual o comprimento de um círculo? É 2πr dividido pelo tempo, ou período, né? Só que o período, ele é o inverso da frequência. Ele é 1 sobre f. Então, eu vou substituir esse período aqui na fórmula de baixo. Vai ficar da seguinte forma. A velocidade é igual a 2πr dividido por 1 sobre f. A gente tem uma divisão onde o denominador é uma fração, repete o numerador e inverte o denominador. Então, a velocidade vai ser igual a 2πrf. Vou isolar a frequência, passando esse 2πr para o outro lado, ok? Então, a frequência vai ser igual a velocidade dividido por 2πr, que é o comprimento da circunferência. Tudo bem? Ah, na verdade, uma correção, aqui não é
D sobre Rzão. É D, que é o 2R, vezes π. Então, eu vou fazer essa alteração aqui. Bom, feita a alteração, a questão ela quer saber a relação das frequências, né, em função das velocidades. Então, a frequência da roda A vai ser igual à velocidade da roda A, dividido pelo diâmetro da roda A, que é 19 polegadas, como a gente viu aqui em cima, vezes π. E a frequência da roda B vai ser a velocidade B, diâmetro B, que a gente tem que é 25 polegadas, vezes o π. Como ele quer saber a relação das duas, eu vou dividir a frequência A pela frequência B, ok? Então, a gente tem o seguinte, FA dividido por FB, FA é VA sobre diâmetro A, isso aqui é dividido ainda por FB, que é VB dividido por DB vezes o π. A gente tem de novo uma divisão, divisão entre frações. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Tá vendo como isso aparece, né, com frequência? dA vezes π. Então, esse denominador da fração de baixo, ele vai passar para cima no numerador, quando eu inverto. Então, vai ser dB vezes π dividido por VB. Aqui a gente pode cancelar o π, né, que tem π em cima e π embaixo. O diâmetro das rodas a gente tem, que da roda A, do veículo A, perdão, é 19 polegadas e do veículo B, 25. Então, aqui vai ser VA dividido por diâmetro da roda A, que é 19, vezes DB, que é 25, dividido por VB. Eu só vou organizar essa conta aqui da seguinte forma. FA sobre FB, eu vou passar esse 25 aqui para frente e esse VA vai aqui no lugar do 25. Então, vai ficar 25 sobre 19 VA sobre VB. Minha mão tá lá na frente, né? A gente tem essa relaçãozinha aqui, tudo bem? Só que do enunciado, ele fala que a velocidade de A é 30% superior à velocidade de B. O que isso significa? Significa que eu vou abrir um parênteses aqui, né? Observação. Ele está falando que VA sobre VB é 30% superior. O que significa ser 30% superior? Ele é 100% mais 30%. Ok? 30% superior. Então, isso aqui vai ser 130%. Só que 130% é 130 dividido por 100. E essa continha aqui, essa divisão, vai dar 1,3, né? Ou seja, VA sobre VB é igual a 1,3. Então, VA sobre VB eu vou substituir aqui por 1,3. Então, vai ser FA sobre FB, 25,19 vezes 1,3? É isso, tá certo, 1,3. E essa multiplicaçãozinha aqui, eu fiz aqui as continhas, vai dar aproximadamente que a frequência das duas, né, a relação entre as duas é 1,7. 1,7 você pode é 1,71. Bom, vimos aqui em cima que 1,3, esse 3 aqui depois do 1 e depois da vírgula, representa um aumento de 30%. Logo, né, isso aqui está nos dizendo que a frequência em A, ela é aproximadamente, né, 71%, é aproximadamente 71% maior que B. Ok? Só que nas alternativas, o valor mais próximo que a gente vai encontrar, vou até voltar aqui na questão, né, é falando que FA é 58% maior do que FB. Assim, é uma diferença considerável, mas a alternativa correta dessa questão, né, do enunciado, seria a letra D, apesar do valor numérico ser diferente de 71%. Beleza?
Bom, questão 3. O mesmo movimento pode ser analisado de diferentes formas segundo diferentes referenciais. Assim, as gotas de chuva caindo com velocidade v2 podem ter uma trajetória vertical para um observador em repouso em relação ao Sol, mas uma trajetória oblíqua para um observador em movimento em relação ao solo. Nesse último caso, para um observador em movimento em um carro com velocidade constante v1, as gotas de chuva formarão com o solo um ângulo equivalente a... Vamos com calma porque é muita informação, né? Aqui eu pedi para uma IA fazer um desenho esquemático, né, da representação. O que está acontecendo? Quando a gente está parado, a gente vê a chuva caindo na vertical. E quando a gente está em um carro, movendo para... E quando a gente está em um carro, se movendo para a direita, a gente vê a chuva caindo meio que obliquamente. E por que caindo obliquamente? Então fiz aqui essa representação, primeiramente em relação aqui à velocidade da chuva caindo, e aqui à direita é a velocidade do carro. Tá, o carro ele se move para a direita com essa velocidade v1, e para quem está dentro do carro, a velocidade relativa da chuva não é somente na vertical, não. Ela parece ter uma componente na horizontal, por causa do movimento do carro. Como a gente viu, né, que as chuvas estão meio que obliquamente, né? Então, por isso que dá essa sensação de que a chuva está caindo não na vertical, mas sim tendo esse movimento oblíquo. E como é que a gente faz para saber o ângulo entre essas duas velocidades? Bom, então para saber o ângulo que relaciona V1 com V2, eu vou formar um triângulo, onde a gente sabe que na vertical a gente tem V2, né? Na horizontal a gente tem o V1, e a gente vai ter esse triângulo aqui, ó, que é o V1 e V2, onde esse ângulo aqui vai ser o θ. E aqui a gente vai aplicar a tangente, né? A gente tem o valor do cateto oposto, e a gente tem aqui o valor desse cateto aqui adjacente ao ângulo. Então, aplicando a tangente de θ vai ser igual a V2 sobre V1. Então, a alternativa aqui vai ser letra E.